Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Poupar ou não poupar? Eis a questão. Afinal de contas, o Flamengo inicia na noite de hoje a sua trajetória no mês de maio, que promete ser um calendário insano. 9 jogos em 28 dias e jogos decisivos, um atrás do outro. Começando hoje. Por mais que a diretoria do Flamengo tenha dito que a Copa do Brasil hoje é a terceira opção na dedicação, digamos assim, do grupo, o Flamengo inicia hoje a sua trajetória na Copa do Brasil 2025, ele que é o atual campeão da competição e disputou a final nos últimos 3 anos, tendo conquistado 2 vezes o título e perdido uma vez para o São Paulo no ano retrasado. Hoje, Botafogo da Paraíba e Flamengo iniciam o confronto da terceira fase da competição às 20 horas, jogando lá em São Luís, no Maranhão. O Botafogo da Paraíba, que vendeu o seu mando de campo e provavelmente terá a participação direta da torcida rubro-negra, que promete comparecer em peso, apesar do preço exorbitante dos ingressos para essa partida. Do lado do Botafogo da Paraíba, o destaque fica por conta do Henrique Dourado, ou para muitos, Henrique Ceifador, aquele mesmo que passou pelo Flamengo entre 2018 e 2019, tem passagens pelo Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Portuguesa, já rodou pra caramba e hoje, aos 35 anos, é o destaque da equipe do Botafogo da Paraíba, que vai enfrentar o Flamengo logo mais à noite, e é a esperança de gols da equipe paraibana. Ele que é muito também reconhecido pelo seu potencial e sua capacidade de bater pênaltis, praticamente quase não perdeu pênaltis em sua carreira, foram pouquíssimos. Então o Henrique Dourado hoje é a esperança de gols da equipe paraibana, como eu disse. Do lado do Flamengo, nós temos a principal questão que envolve a escalação de hoje à noite, que é a necessidade de poupar alguns atletas, pensando nesse calendário insano que o Flamengo terá pela frente no mês de maio, no mês de junho, onde terá o Super Mundial pela frente. Felipe Luiz já tem que começar a projetar os caminhos do Flamengo para encarar os jogos decisivos que virão pela frente, tendo início já hoje, como eu já disse para vocês. Vamos às informações deste confronto de logo mais. Botafogo da Paraíba e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, no Castelão de São Luís, no Maranhão. O confronto é válido como o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo volta à terceira fase da Copa do Brasil após 5 temporadas sem alcançar tal feito. A última vez foi em 2019, o ano mágico para o Flamengo. Na atual temporada, pelo torneio, conseguiu bater a Portuguesa nas penalidades na primeira fase, após empate por 1-1 no tempo regulamentar, e goleou o Concórdia na segunda fase por 4-0. O Botafogo ainda vive um momento de certa desconfiança na cabeça do torcedor. O Belo, como é conhecido, virou SAF em 2025, mas são pouco mais de 60 dias da nova gestão do clube. O clube acabou perdendo a final do estadual para o Souza, mesmo decidindo em casa, e está na sua 11ª Série C consecutiva. Na terceirona deste ano, está invicto, tendo vencido o Confiança e empatado com o Náutico e ABC. Mas o time segue sem empolgar a torcida na temporada. Diante do Flamengo, Antônio Carlos Zago terá o desfalque apenas do zagueiro Lucas Balardim, que ainda não estreou na temporada. Essas são as informações então da equipe do Belo, o Botafogo da Paraíba, como é carinhosamente conhecido, e vamos agora à provável escalação da equipe paraibana. O Botafogo deve vir a campo com Michael, Lucas Lopes, Renier, Marcelo Augusto e Evandro, Thalisson, Gama, Gabriel Honório, Guilherme Santos, Rodrigo Alves e ele, Henrique Dourado, lá no comando de ataque, como eu disse, a esperança de gols da equipe paraibana.
Então essas foram as informações do rival do Flamengo de hoje, lembrando que o jogo da volta ele ocorre exatamente no dia 21 de maio, ou seja, daqui a 20 dias, e o Flamengo tem um calendário, como eu falei, insano dentro desse mês de maio. O Flamengo, após esse jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, terá pela frente o Cruzeiro no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, terá a equipe do Central Córdoba na próxima semana pela Libertadores, jogo importantíssimo para as pretensões de classificação e de conquistar a primeira colocação do grupo dentro da Copa Libertadores. Depois terá o Bahia, depois a LDU, depois o Botafogo do Rio, o Botafogo da Paraíba, depois o Palmeiras, ou seja, uma sequência insana, como eu disse, para a equipe do Felipe Luiz, que vem demonstrando um amadurecimento, principalmente na parte defensiva. O Flamengo não sofre gols há 5 jogos, desde aquele vexame contra o Central Córdoba, a equipe do Felipe Luiz não sofre gols. Então agora é acertar o pé na forma para melhorar ainda mais o aproveitamento no setor de ataque, coisa que até aconteceu contra o Corinthians, onde o Flamengo finalizou de forma efetiva, foi muito eficiente, como eu disse aqui na análise do jogo, e principalmente os homens da frente aparecendo, mas hoje eles não estarão em campo. Os 2 principais jogadores do Flamengo na frente não estarão em campo. Eu estou falando de quem? Pedro e Arrascaeta. Vamos então às informações do rubro-negro carioca. Atual campeão, o Flamengo, por sua vez, estreia só na terceira fase por estar disputando a Libertadores. E como o torneio de mata-mata nacional está abaixo do Campeonato Brasileiro e da própria Libertadores entre as prioridades neste momento, alguns jogadores foram poupados e o time que irá a campo deve ser bastante modificado. Este será o terceiro jogo do rubro-negro no Castelão em 2025. Castelão aí no caso, Castelão lá do Maranhão, lá de São Luís do Maranhão. Antes enfrentou Nova Iguaçu e Bangu pelo Campeonato Carioca. O Flamengo deixou 5 jogadores no Rio de Janeiro: Rossi, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Alexandro, este recém-recuperado de lesão, e o restante, todos eles poupados do jogo. Controle de minutagem, como eles dizem. É provável que o treinador faça um controle de minutagem e algumas peças comecem até mesmo no banco de reservas, mesmo aqueles que foram relacionados. A zaga é um setor que Felipe Luiz deve promover mudança. O que se sabe é que Matheus Cunha será o goleiro titular, obviamente, pois o Rossi nem relacionado foi, nem viajou para este confronto. Então o Matheus Cunha, após 2 meses, começará um jogo como titular no gol do rubro-negro. Vamos então à provável ou à possível escalação do técnico Felipe Luiz para a noite de hoje, às 20 horas. Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo. Aqui também pode ocorrer a saída do Léo Ortiz e a entrada do zagueiro Cleiton. O Danilo jogaria mais pela direita, o Cleiton pela esquerda. Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Plata, Luiz Araújo ou até mesmo o Matheus Gonçalves. Aí depende do que o Felipe projeta para o jogo. Aqui também pode ser o Plata no banco, o Luiz Araújo entrando pela direita, isso pode acontecer. Michael ou Bruno Henrique pela esquerda e na frente Juninho ou Bruno Henrique. Aí depende muito se o Felipe vai utilizar o Michael ou não nessa partida de logo mais. Então, as possibilidades são muitas, só saberemos efetivamente momentos antes do jogo. Afinal de contas, atualmente o Flamengo não tem mais o vazamento das escalações. Isso é um ponto positivo, porque o adversário fica conhecendo a possibilidade, né, do jogo do Flamengo somente momentos antes da partida. Então, momentos antes, como eu disse, saberemos e desvendaremos esse mistério que é a escalação do Flamengo em poupar ou não poupar, eis a questão. Vamos agora à arbitragem do jogo de hoje. A arbitragem fica a cargo de João Vitor Gobi, de São Paulo, o árbitro assistente Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará,
árbitro assistente 2, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, de São Paulo, quarto árbitro, Myron Frederico dos Reis Novaes, do Maranhão, e o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Estas foram as informações do confronto de hoje, Copa do Brasil, terceira fase, jogo 1, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um bom feriado, bom jogo e saudações rubro-negras.